O Brasil vive um novo e dramático capítulo na crise de relacionamento entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, acaba de se blindar de uma forma inédita. Uma decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, decano da corte, estabeleceu que, a partir de agora, apenas a Procuradoria-Geral da República, PGR, pode dar início a um processo de impeachment contra um ministro do STF. O ato, que na prática esvazia o poder do Congresso e do cidadão comum, foi imediatamente classificado como escandaloso e uma violação da separação dos poderes. No vídeo de hoje, vamos mergulhar nos detalhes dessa decisão, que reescreve as regras do jogo político, entender o que está por trás dessa blindagem e analisar a reação furiosa do Congresso Nacional. E mais importante, vamos nos perguntar, essa decisão é um ato de autodefesa da função jurisdicional ou um perigoso precedente de autoproteção corporativa que enfraquece a democracia? Vamos desvendar o que a blindagem do STF revela sobre a estabilidade institucional do Brasil. A decisão liminar do ministro Gilmar Mendes suspendeu trechos da lei do impeachment e centralizou o poder de iniciar o processo de impeachment de ministros do STF nas mãos do Procurador-Geral da República. A decisão tem um efeito prático imediato. Ela retira o poder de fiscalização do Congresso e do cidadão, concentrando-o em um cargo de indicação política, o PGR. Primeiro, é importante destacar que é uma decisão que vale apenas para pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a princípio, não tem nenhuma alteração para pedidos de impeachment, por exemplo, de presidente da República, né? Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Outro detalhe importante, é uma decisão liminar. Isso significa que já está marcado, para você ver a rapidez e a importância dessa decisão, que essa decisão do ministro Gilmar Mendes vai ser referendada ou não ali em plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Essa análise pelo plenário está marcada para o dia 12. O ministro Gilmar Mendes vai, durante toda essa decisão longa, explicando ali, né, justificando a sua decisão, dizendo que muitas das vezes um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal busca, vou abrir aspas, intimidar e gerar insegurança jurídica, pressionar juízes e atuar de forma parcial ou alinhada a interesses políticos. A reação do Congresso Nacional foi imediata e de revolta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e líderes da oposição, como o deputado Zucco, manifestaram-se duramente contra a decisão. É hora de defender o parlamento, é hora de defender o povo, é hora de defender a Constituição. E essa casa precisa pautar agora o fim das decisões monocráticas, pautar agora um mandato para ministro do Supremo, precisa pautar agora e responsabilizar, impor limites à atuação de ministros. A decisão de Mendes, que altera o rito de uma lei federal por meio de uma liminar monocrática, é vista como uma interferência direta nas prerrogativas do poder legislativo. O Congresso, que já vinha em uma ofensiva contra o STF, agora discute abertamente uma reação, que pode incluir a aceleração de projetos que limitem o poder da Corte. Eu preciso fazer uma manifestação pública para o Senado da República, para o Brasil e para a defesa do poder legislativo brasileiro. Manifesto às senadoras e os senadores que esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil. Por outro lado, a situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem
a vigência de uma lei cautelarmente. Não é, no mínimo, razoável que uma lei votada em duas casas legislativas e sancionadas pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Até que ponto o Supremo Tribunal Federal pode se autoproteger sem ferir o equilíbrio entre os poderes? E como o Congresso pode reagir a essa decisão sem mergulhar o país em uma crise institucional ainda mais profunda? A decisão de Gilmar Mendes não é um ato isolado. Ela se insere em um contexto de alta tensão política, onde o STF se tornou o alvo preferencial de grupos políticos. Analistas apontam que a liminar é uma tentativa de se antecipar a um cenário político futuro, possivelmente após as eleições de 2026, onde um Congresso mais hostil poderia usar o impeachment como arma política. A decisão do Gilmar Mendes de restringir à Procuradoria-Geral da República o poder de propor impeachment contra ministro do Supremo é a versão judicial da PEC da blindagem. Assim como os parlamentares queriam se blindar contra investigações abertas em relação às suas biografias, às suas atividades, também aqui a pretensão do Gilmar Mendes é restringir os poderes. Hoje, brasileiros podem propor o impeachment de ministro do Supremo. Qualquer um pode chegar no Senado e propor. Cabe ao Senado, que é a casa supostamente mais experiente, muitos ex-governadores, políticos mais tarimbados. Cabe ao Senado decidir se faz sentido ou não faz sentido. E o presidente do Senado é que faz essa triagem, coloca em votação ou não coloca em votação. Mas há uma democratização, assim como há em relação ao presidente da República. Por que vai se dar essa condição especial aos ministros do Supremo? Não, agora só o Procurador-Geral da República é que pode sugerir ao Senado que julgue um ministro ou que aprove ou rejeite pedidos de impeachment contra ministros do Supremo. Isto não faz o menor nexo. E o Gilmar está fazendo uma interpretação da lei. Ele está interpretando a lei segundo a sua percepção. Faz isso porque os ministros do Supremo passaram a ser acossados por pedidos de impeachment. Até aqui foram todos engavetados, mas está agora a direita bolsonarista ralando no país todo para eleger mais senadores, de modo a tornar factível o expurgo de ministros do Supremo. O que resta ao Supremo fazer? Primeiro, confiar no bom senso dos eleitores, que, se tiverem juízo, não vão eleger um candidato apenas porque está dizendo lá no Estado que quer chegar ao Senado para cortar a cabeça de ministros do Supremo. Em segundo lugar, cabe ao Supremo se qualificar o seu trabalho, de modo a não se colocar como alvo dessa sanha bolsonarista. E aí, confiar no bom senso do regime democrático e não ficar buscando proteções artificiais. Ao centralizar o poder na PGR, o STF garante que o processo só será iniciado se houver uma concordância do chefe do Ministério Público, um filtro político institucional. Essa medida é um mal necessário para garantir a independência do judiciário diante da polarização, ou ela cria uma casta de intocáveis acima da lei e da fiscalização popular. E qual o impacto dessa percepção de blindagem na já abalada credibilidade das instituições brasileiras? A decisão de Gilmar Mendes é um marco na história recente do Brasil. Ela coloca o STF no centro de uma nova e perigosa crise institucional, redefinindo as regras do jogo entre os poderes. A blindagem da Corte, justificada como defesa da função jurisdicional, é vista por muitos como um excesso que concentra poder e enfraquece os mecanismos de checks and balances. O futuro da estabilidade política brasileira dependerá da forma como o Congresso e o plenário do STF reagirão a essa liminar. Afinal, em uma democracia, quem fiscaliza o fiscal? Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa crise que coloca a separação dos poderes à prova. E este foi o Radar Global de hoje. Se gostou, compartilhe, comente e inscreva-se para não perder as próximas análises.